quando nós estamos com Deus e com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, como o Espírito Santo ele vai mudando os nossos temperamentos. Como ele vai forjando nosso caráter. Aquilo que parecia impossível, né? Aquilo que não tinha mais jeito, com o Espírito Santo passa a ter jeito. Mas para isso, minhas irmãs, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Eu não vim aqui trazer uma receita de bolo, 10 passos para você se tornar uma mulher virtuosa. 10 passos para você ser uma mulher que vai ganhar muito dinheiro, né? Como muitos a gente vê por aí. Mas hoje eu quero encorajar cada uma de vocês nesse caminho a buscar a ser aquilo que Deus declara a seu respeito, aquilo que a palavra diz a seu respeito, e vai fazer muita diferença. Eu tenho certeza que você vai fazer a diferença onde Deus te colocar. Porque hoje eu tenho acompanhado mulheres que têm eu fiquei até emocionada de uma irmã que me revelou, né, que está namorando, e com boás, enfim. E que ele pediu ela em namoro e quer falar com o pai. Uau! Em 2020, o homem pedir em namoro? Ainda quer falar com os pais, uma mulher de 40 anos. Estranho, né? Mas eu tenho certeza que ele viu nessa mulher um valor que excede. Com certeza ele viu nessa mulher dignidade. Então, quando o homem nos vê com dignidade, ele nos trata com dignidade. Entende? Talvez hoje você esteja vivendo um relacionamento abusivo. Talvez hoje você esteja como uma prostituta, Rabi, sabe? Uma mulher que não tem valor para as pessoas. Mas em Deus, te olhando pela ótica de Deus, pela luz da palavra, eu tenho certeza que isso vai mudar na sua vida. Assim como na minha vida, quando eu conheci o Cláudio me pediu em namoro. Eu tinha 32 anos. O Cláudio pediu meu pai. Meu pai nunca pediu ninguém em namoro. Quem conhece meu pai sabe como ele é, né? Meu pai ficou até rindo. Meu Deus, deve ter pensado, gente, que homem doido, pedir ela em namoro, uma mulher que já tem filho, uma mulher que tá toda aí arrasada, né? E ele me pediu em namoro. Porque ele viu o meu valor. Talvez o que falta em você, irmã, é extrair de Jesus as virtudes, se esforçar diariamente a praticar. Mesmo que você sinta que você está nadando contra a corrente, mesmo que no ambiente de trabalho as pessoas vão rir de você, as pessoas vão achar estranho, sabe? Às vezes eu me choco, irmãs, eu vou falar aqui, agora eu tô até que me controlar, né? Porque quem sabe sabe que eu sou muito transparente. Mas, assim, às vezes eu vejo irmãs dentro da igreja orando, clamando, aí botam saia, né, calça, e aí depois eu vejo, não que não possa, né, ir para uma festa, dançar, mas aí dança de uma forma que eu falo, meu Deus, como assim? Talvez não conhece ainda, ela não sabe o valor que ela tem. Quantas irmãs eu vejo que na igreja coloca calça, saia comprida, mas aí na rua usa short com a popinha aparecendo. Não que, mas a gente não precisa expor o nosso corpo, né? Para mostrar quem nós somos, mostrar a nossa beleza. A nossa beleza tem que vir de dentro, nas nossas atitudes, na nossa bondade, nosso equilíbrio, serenidade, né? E hoje eu quero encorajar as irmãs a compartilhar cinco virtudes. Quando a gente olha para aquela mulher de Provérbios, eu falo, ai, Jesus, como é difícil, né? Mas eu creio no teu Espírito Santo que aperfeiçoa, que revela, que não desiste de mim. E eu quero falar de cinco virtudes, eu quero encorajar. Eu não vim falar de dom, né? De essência feminina. Cada vez mais que a gente mergulha na palavra, mais a gente descobre isso, né? Através daquilo que Deus declarou sobre nós lá em Gênesis, nós somos as auxiliares. E essa palavra em hebraico é Ezé, que refere a Deus. Deus é o nosso auxílio. O salmista fala isso. Deus é o nosso auxílio.
auxílio, é o nosso socorro, assim como nós, mulheres. Então, Deus, quando nos criou e declarou sobre nós de sermos as auxiliares adequadas, Ele está dizendo que nós somos muito importantes. Não é bom que um homem esteja só, e é verdade, a gente sabe disso. Mas também não é bom que a gente caminhe sozinha, que a gente acha que a gente dá conta de tudo, que a gente não precisa deles para nada, porque isso é um pensamento diabólico do tempo. Se essas mulheres que declaram isso na vida delas, se a vida delas, elas são super felizes e têm paz, e não é isso que eu vejo, minhas irmãs. Eu acompanho muitas mulheres, e eu sei que essas mulheres empoderadas pelo tempo, elas são mulheres tão doentes, amargas, não conseguem construir um relacionamento, porque o relacionamento exige de nós esforço. Quando a gente acha que só o outro tem que fazer a gente feliz, a gente está fadada realmente à infelicidade. Quando a gente entende que a gente precisa, através da ótica de Cristo, de fazer o outro feliz, muda completamente. Muda completamente. E as 5 virtudes que eu quero encorajar cada uma de vocês a se esforçarem, porque virtude é esforço pessoal. Todas nós temos, irmãs. Por exemplo, tem algumas irmãs que já falaram assim: eu não sei cozinhar, eu não nasci com esse dom, nasceu sim, precisa de treino. Talvez você não foi aperfeiçoada no caminho, mas isso é uma característica feminina. Faz parte da nossa essência. Por exemplo, eu tenho irmãs aqui que são enfermeiras, né? E quando a gente olha para a enfermagem, a gente lembra logo do cuidar. Mas o cuidar não é da enfermagem, o cuidar é uma característica nossa, feminina. E que aquelas que têm o dom da enfermagem potencializa, aperfeiçoa ficou um nível assim bem grande, né? O cuidado, que às vezes esquece até de cuidar de si, só de cuidar do outro, né? As irmãs que é enfermeira sabem do que eu estou falando. A dificuldade de olhar para si e se permitir ser cuidada. Está sempre querendo cuidar, que é uma característica nossa. Mas hoje eu quero encorajar virtude. Que nós possamos extrair de Jesus as virtudes para nossas vidas. Que assim como Raabe, assim como Abigail, assim como Esther, assim como tantas mulheres, como Maria, nossa mãe, quantas virtudes aquela mulher tinha. Quantas virtudes que fez a diferença pelos caminhos que ela trilhou com Jesus e não? Estão me ouvindo? Fazer um sinalzinho. Estão me Sim, está. Estamos sim, Vanessa. ouvindo? Tá. Sim, Vanessa. Então, voltando, Sim, né? estamos. Porque a internet é uma benção. Tá bom, obrigada. Então, eu quero falar sobre 5 virtudes, para poder dar a vez, porque hoje temos testemunhos, né? Essas mulheres moldadas pela palavra de Deus. Uma virtude é o perdão. O perdão é uma virtude, gente. E eu tenho certeza, quando a gente vai para a palavra de Deus e a gente vê, quando Jesus diz a Pedro, quantas vezes
nós temos que perdoar, com certeza, casamento. Como nós exercemos essa virtude dentro do casamento? Como exercer a virtude nos nossos virtude é a humildade. Como nós precisamos, nesse tempo, nos levantar como mulheres inteligentes, mulheres preciosas, mas mulheres humildes. Porque eu me apavoro com essas mulheres querendo se achar melhores do que os homens. Ficam nessa guerra, né? Isso vai repercutindo na nossa vida. Porque isso estão nas universidades, isso estão na área, na profissão, né? Quanto mais a gente percebe que às vezes nossos filhos estão direitinho na igreja, quando vai para a universidade, acabou. Se perdem. E aí começam as ideologias, se levantam contra nós, tudo que aprendeu na catequese, né? Aquelas que são evangélicas na escola dominical, vai por água abaixo. Porque essas mulheres, elas estão se levantando com uma força. Nós precisamos fazer a diferença. Nós não somos melhores. A palavra diz que nós somos a imagem e semelhança assim como o homem. Então, a humildade é uma virtude que nós precisamos extrair de Jesus, aprender com Jesus essa humildade. De que nós não somos melhores, nós não somos piores, porque até você se sentir pior do que o outro é vaidade. Sabe aquela vaidade? Ah, não, eu não sou nada. Ai, porque tu está se achando, de uma certa forma. Nós não somos melhores nem piores. A humildade, quanto mais próximas de Jesus, mais nós extraímos essa virtude dele, é a humildade. E a humildade precisa ser um esforço nosso. Quanto mais eu até ouvi um dia desse, mas eu até comentei isso com meu marido, né? Porque eu gosto muito de estudar, mas às vezes eu tinha até vergonha de falar, né? Porque eu via tantas pessoas que gostam de estudar tão arrogantes, né? Se achando tão melhores que os outros. E quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe nada, né? E aí a gente precisa ser humilde. Quanto mais conhecimento nós temos, mais nós precisamos nos tornar humildes. Jesus era conhecedor de tudo. E ele é humilde, ele era humilde. Em nenhum momento ele se colocava melhor do que os discípulos. Então, a humildade é uma virtude que nós precisamos nos esforçar nesse tempo. A outra virtude é o equilíbrio. Como o equilíbrio, a temperança, o domínio próprio, né? Como ter equilíbrio? Até porque a nossa missão de ser mulher é uma missão muito nobre, exige, né, muitos esforços. Então, nós precisamos extrair de Jesus, precisamos nos esforçar a sermos mulheres equilibradas. E aí, muitas vezes você pode dizer assim, ai, Vanessa, mas eu vivo com pessoas completamente desequilibradas. O meu trabalho, quem trabalha em hospital, quem trabalha, né, como advogada, e às vezes é um estresse só, né? Eu sei. Mas mesmo assim, mano, nós precisamos tomar a rédea da nossa vida, sabe? Nós precisamos nos esforçar, e isso precisa ser um esforço pessoal. Porque se a gente se permitir, as pessoas vão nos arrastando nas tsunamis que elas vivem, e que a gente, ao invés de a gente ser luz, a gente é treva, né? Assim? Quantas vezes? E a gente não tem como mudar as pessoas, a gente não tem como mudar os pensamentos, as atitudes. Nós podemos inspirá-las, mas a gente não muda elas. Quantos grupos de oração nós tivemos? Quantas lives nós assistimos nesse tempo? E já nós temos que praticar. As irmãs sabem, né, que a gente aprende, a gente recebe de Jesus, a gente vive e depois a gente passa. E é isso. Nós precisamos ensinar tudo que a gente está aprendendo da palavra, com Jesus.
E o equilíbrio é uma virtude. Isso quer dizer que isso faz parte de uma boa conduta, ser uma pessoa equilibrada. Nós vivemos num tempo louco, e nós vivemos essa pandemia, e quantas irmãs precisavam, né, de um tempo para poder voltar a se reencontrar. Porque se a gente se permitisse, a gente era arrastada por essa tsunami que foi a pandemia. E cada uma encontrou um caminho para ter esse equilíbrio. E não tem outro caminho, minhas irmãs. O caminho do equilíbrio é estar junto de Jesus. É estar junto de Jesus. Então, o equilíbrio, o domínio próprio, isso precisa ser um esforço, é um esforço nosso. Não espere que o outro vá mudar, que o Espírito Santo, eu estou orando pela minha mãe, estou orando pelo meu marido, ele vai ficar calmo. Não, às vezes ele vai ficar pior do que ele já está. Mas você precisa se esforçar a ser equilibrado. Quantas vezes, né? Sábado eu assisti um filme que tocou muito a minha vida, sabe? Sábado eu chorei muito à noite e domingo ontem eu fiquei muito reflexiva e precisei fazer igual o Moisés, elevar-me e subir no monte. Fiquei no monte ontem. Porque o Espírito Santo me fez lembrar de palavras, de rótulos que pessoas que eu amo colocaram em mim, sabe? E como isso me fez mal, como isso me tirou o equilíbrio, como isso me tirou a virtude da humildade, entende? E aí eu falei, meu Deus, e aí eu fiquei um tempo no monte, né? Para voltar a mim, porque aquilo ficou na minha mente, e eu precisei ficar com Jesus, ficar em oração, vir para a palavra, para poder voltar a mim. E lembrar que eu não sou aquele rótulo, que verdadeiramente eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E fez muita diferença. Hoje eu já acordei bem, meu marido, hoje você está bem, né? Eu falei, glória a Deus. Mas tem momentos que essas palavras malditas, esses rótulos que vão colocando na nossa vida, que são mentiras, que passam a ser verdade, às vezes volta, sabe? E a gente precisa, né, voltar. Então a gente precisa o quê? Se elevar. Elevar a nossa mente, o nosso coração, ir para o monte, né? Para que Jesus possa falar aquilo que nós somos, independente do que o outro ache. De repente, as pessoas nem acreditam que a gente mudou, mas Jesus, graças a Deus, ele sonda os nossos corações e ele sabe do nosso esforço pessoal para mudar. Assim, um esforço diário. Tem dia que a gente consegue, tem dia que a gente não consegue, mas a gente já decidiu e a gente vai se esforçando, se esforçando, se esforçando a ter essas virtudes de Jesus nas nossas atitudes, não só na fala, minhas irmãs. A gente está precisando nos esforçar a ter essas virtudes em atitude. E uma outra é a serenidade. Serenidade. Como essa virtude, nesse tempo de pandemia, muitas de nós, essa virtude foi se apagando, né? Ela está aí dentro. Todas essas virtudes nós temos. Nós precisamos só nos esforçar e fazer delas um hábito. E aí, aquela pergunta que eu fiz lá no início, quem acredita na mudança? É possível? É possível. Basta a gente tomar uma decisão. Basta a gente, a partir de hoje, eu vou extrair isso de dentro de mim, porque Deus colocou essas virtudes em mim. Eu não posso deixar com que o outro determine quem eu vou ser. Porque às vezes você até acha, eu sou amada do Pai, eu sei que eu sou filha, mas a gente sabe já, né? A gente já sabe disso. Mas e as nossas virtudes que a gente extrai de Jesus caminhando com ele? Talvez ninguém consegue ver, porque a gente acha que vai vir assim de uma forma, né, de mágica. Não, irmã. Nós precisamos nos esforçar sim. É um esforço diário e constante das virtudes. Tem dias que a gente está cansada. E aí a gente faz o quê? A gente vai para o monte.
Às vezes a gente está estressada. A gente precisa elevar-se. Como Moisés. Moisés fez ontem na palavra, né? Ele se elevou. E um monte é isso, é você se elevar, é você ficar junto de Deus. Jesus fazia isso. Jesus se recolhia para orar. E nós precisamos entender que as virtudes estão aí, dentro de nós. Estão aqui, em mim e em você. Mas nós precisamos nos esforçar. Parece que esse tempo é um esforço muito grande. Porque muitas vezes a gente, no trabalho, a gente consegue. Porque existe uma motivação, que é o salário. E aí a gente se motiva a exercer as virtudes. Porque a gente sabe que se a gente não for, muitas vezes, bondosa, equilibrada, serena no trabalho, a gente é mandado embora. E aí isso pode gerar um prejuízo danado na nossa vida, né? Mas exercitar na nossa casa, com aqueles que Deus confiou a nós, a gente ganha a eternidade. E não salário. Porque há méritos que a gente consegue quando a gente não precisa ser remunerada com dinheiro, entende? Talvez ninguém que você convive vai mudar, mas você está se aperfeiçoando. Você está tendo as digitais de Jesus. Você está se tornando melhor. Está sendo luz. Então, a serenidade, essa paz, né? Esse semblante tranquilo, como é uma virtude assim que a gente precisa se esforçar muito. Porque a nossa missão exige muito de nós. A nossa missão em ser mulher é tão nobre que exige de nós. Nós precisamos extrair de Jesus, caminhar com Jesus, aprender com Jesus, viver e depois ensinar. E essa a última virtude, né, que eu quero falar é a caridade. Caridade é algo que a gente precisa viver. Caridade é uma nobreza quem consegue ser uma pessoa caridosa, sabe? Mas a caridade é aquilo que a gente não recebe nada em troca. Nem, muitas vezes, um obrigado, uma obrigada. Aí tem mérito. Porque nós temos dificuldade, porque nós temos o egoísmo, que é um grande vilão na nossa vida. O egocentrismo, pensar só em nós, né? Assim, a gente precisa nos esforçar a sermos mais caridosos, mais bondosas, partilhar o que a gente tem, sem motivação, irmã. Muitas vezes você fala, eu faço isso no trabalho, eu sou tão fofa, mas tem uma motivação por trás. Então não tem mérito. É um chamado, é um dom que Deus te deu, entende? Mérito é você dar sem receber nada em troca. É você ajudar aqueles que... Porque essa mulher virtuosa, ela ajudava as pessoas. E é um esforço. Não é para provar para ninguém, mas é uma virtude. E a maior virtude, Paulo disse aos Coríntios, na carta aos Coríntios, é a maior virtude, é o amor, é a caridade. E vocês lembram que Jesus falou da viúva pobre? Ela deu o que ela tinha. Muitas vezes a gente tem tanta dificuldade de partilhar o que a gente tem. É um tempo que muitas vezes a gente tem tantos medos, né? Assim, ai, não vou dar aquilo que já não serve mais. Aí, né, não se preocupa. Eu não estou dizendo assim, eu estou vivendo esse tempo, né, da pandemia, pessoas tão próximas de mim que têm precisado de comida, pessoas que nunca imaginou na vida precisar de um projeto social. Entende? Às vezes tem pessoas familiares, pessoas que estão aí do lado. E às vezes a gente quer ajudar, né, lá a África, ajudar, né, assim. Ou então sempre por uma motivação. Até ajudar aquelas pessoas que a gente tem afinidade. Mas há mais mérito ajudar aquelas pessoas que a gente não tem afinidade.
E aí que é o grande desafio. Que a virtude, quando nós nos esforçamos a sermos caridosas, bondosas, né? É uma virtude. Jesus, quem caminha com Jesus, sabe que ele nos encoraja e nos provoca o tempo todo. Eu já ouvi, né, de irmãs dizer assim: ah, não, eu não tenho esse chamado para ajudar os pobres. Todas nós temos. Ser cristão é ter esse chamado. Talvez você não se esforça. Talvez você não quer se aperfeiçoar, mas é um chamado a cada uma de nós. E eu já ouvi também, né, de mães falando assim: ai, você parece espírita. Aí eu falo: eles já entenderam essa virtude de Jesus, né? E a gente ainda não. Nós que somos católicos, a gente ainda não entendeu. E eu quero encorajar, né, cada irmã a fazer algo. Tem estudos, irmãs, de pessoas que conseguiram ser curadas de depressão, de síndrome do pânico, quando começaram a fazer trabalhos voluntários. Mas sem receber nada em troca, entende? Eu não digo que a caridade é só você pegar uma roupa ou comprar 1 quilo de arroz e entregar, mas é você ir ao encontro, é você estar junto, é você ouvir a história. No sábado, eu estava um pouco assim, né, angustiada, e aí eu fui com o Cláudio levar, o Cláudio que entrega e outras irmãs dentro do projeto. E aí, só o ato de eu ir e o pai relatar algumas coisas e eu ver assim, o sorriso, a alegria, o choro, aquilo já me fez tão bem. Eu falo: meu Deus, estou reclamando de quê, gente? Entende? Tem estudos, irmãs, estudos científicos. Então, talvez que você precisa se esforçar mais a exercer o cristianismo. Caridade, ela é uma virtude cristã que precisa ser um esforço pessoal. Não é dar o que sobra, é partilhar o que tem. E aí é que há a nobreza. A palavra diz: há mais alegria em dar do que receber. Muitas vezes a gente fica só olhando para a dor que a gente sente, para as faltas, né, para aquilo que não deu certo, para as nossas frustrações, e a gente esquece que do nosso lado tem tantos irmãos necessitando de coisas que, de repente, para você nem tem valor, e para eles é um grande valor. E eu tenho certeza que essas doencinhas, né, essas pedrinhas, elas vão sendo retiradas a partir de ir ao encontro daqueles que são necessitados. Então, eu deixo aí essa reflexão, e eu quero fechar esse momento de partilha com uma frase de Viktor Frankl, um psicólogo judeu, pai da logoterapia, que é uma abordagem maravilhosa da psicologia. Ele disse assim: tanto mais o homem aprender o caráter de missão que a sua vida tem, tanto mais lhe parecerá carregada de sentido a sua vida. Trazendo para nossa realidade aqui, né? Quanto mais nós exercermos essa missão de ser mulher na sua plenitude, mais nós vamos encontrando sentido para as nossas vidas. Talvez hoje você não é uma pessoa feliz porque você não vive a plenitude da sua missão. Talvez você esteja vivendo sob a ótica de outras pessoas. Você precisa viver sobre a ótica de Deus. E a outra frase é sobre responsabilidade. Quando você decide colocar as suas atitudes no centro de sua vida, por mais cruel que o mundo tenha sido com você, sua missão deixa de ser encontrar culpado e aí vira a encontrar um caminho. E quase como um passe de mágica, você começa a caminhar. E é isso. Nós precisamos nos responsabilizar, temos que trazer
essa autorresponsabilidade de que as virtudes é um esforço nosso. Essa reconstrução acontecer em nossas vidas, o esforço é nosso. Tem a parte de Deus, mas tem o nosso esforço. E hoje essa palavra possa ter trazido paz, possa ter trazido serenidade, possa ter trazido humildade e amor. É isso que a gente precisa. Amar mais do que ser amado. E agora eu quero convidar uma irmã, eu não sei se as outras que conseguiram entrar, porque uma disse para mim que não ia conseguir, mas deixa eu ver, eu acho que elas estão. Eu quero convidar a Gisele para poder partilhar o testemunho dela, né, do que o grupo de oração tem transformado a vida dela, quais são as atitudes novas, né, a partir do grupo de oração. Ela tem se esforçado a praticar. Seja bem-vinda. Obrigada, irmã, pelo seu testemunho. Hein? Amém. Primeiro, agradecer o convite. Esse convite de dar o meu testemunho foi uma resposta de Deus na minha vida. E eu vou contar um pouquinho. No início da pandemia, antes de começar os grupos de oração, quando comecei a assistir aos grupos, o que me dominava eram duas coisas. Primeiro, o medo, né? E a raiva. O medo porque eu sou profissional liberal, meu marido é autônomo, e aí temos 2 filhos, uma de 5 e um de 4, e veio o desespero. Como é que a gente vai fazer diante desse cenário para poder sustentar a nossa família? Deus foi tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que no primeiro grupo de oração ele falou comigo o seguinte: primeiro, para de tentar resolver. Ele já tinha falado, já vinha um tempo falando comigo, que eu precisava assumir a simples posição de auxiliadora adequada da minha casa e não querer resolver tudo. E ali eu fui obrigada a largar tudo, a orar, a começar a ajoelhar, a jejuar, e Deus não, em momento nenhum, me deixou desamparada, sabe? Cada gesto de ajuda, trabalhos da onde eu menos esperava, e Deus, assim, me honrou muito. E quando veio esse conforto, né, Deus começou a falar: e agora? O que você está fazendo para mudar, né? E aí veio a questão da raiva. Por quê? Porque eu olhava a quarentena, olhava aquele monte de pessoa que nada estava fazendo, e aquilo me dava uma raiva muito grande, porque eu tinha a sensação de quanto mais tempo demorasse para as pessoas caírem em si, mais tempo eu permaneceria nessa situação. E aí Deus falou comigo no grupo de oração, que ele falou da mulher adúltera. E aí ele me falou: que direito você tem de ter raiva deles se várias vezes você me trai, né? Com pecados, com coisas que a gente acha que é mínima, mas para ele tem o mesmo peso. E aí eu comecei a olhar com os outros pedindo misericórdia. A partir daí, os outros grupos me ensinou a orar. Eu sempre orei muito a Deus, mas quase nunca pedi ajuda do Espírito Santo. E aí eu comecei a colocar o Espírito Santo na minha vida em tudo. Mudei minha forma de orar, sabe? Por que isso não acontece? Parei com isso. E aí comecei a pedir a Deus para me mostrar o que realmente Ele queria que eu fosse. Não é fácil. Confesso que até agora eu ainda não consegui ver os planos totais dele na minha vida, mas eu consigo ver, assim, a cada dia ele me mostra o que eu tenho que mudar. E não é fácil. Só que agora eu confesso para vocês que toda vez que eu estou numa situação que eu sei que eu não vou agir de acordo com ele, eu clamo pelo Espírito Santo, e tem modificado muito. Hoje eu posso falar que a minha família está totalmente modificada por causa da minha conduta, tá? Eu tenho 2 filhos que hoje eles oram antes de comer, eles oram antes de dormir, tá? Sempre agradecendo alguma coisa.
o meu companheiro, que nunca foi uma pessoa, sempre teve muita fé, mas nunca foi um homem de buscar a palavra, agora todo dia ele escuta a palavra, a gente ora junto, então minha casa hoje é outra casa, uma casa abençoada, porque eu parei de pedir a Deus as coisas que eu quero e comecei a rogar para que o Espírito Santo me mostre o que eu tenho que mudar. E eu decidi que eu quero viver o propósito dele na minha vida, não é mais o que eu quero da forma que eu quero. E isso tem sido, assim, crucial. Então eu digo, irmãs, não desistam. Hoje na palavra a Vanessa falou de caridade. Como várias vezes a gente acha que realmente doar algum valor ou dar algum quilo de alimento é muito, né? E a gente acaba não indo ao encontro de quem precisa. Então isso também é outra coisa que o Espírito Santo me tocou muito e eu vou tentar modificar na minha vida. Espero que vocês tenham escutado o que eu falei. É isso. Amém. Que linda. Amém. Que Deus. Obrigada. Coragem, irmã, coragem, esforço diário. Só assim que a gente consegue mudar. É um esforço pessoal. Mas que lindo seu testemunho. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. De encorajar alguma mulher que tenha acompanhado o grupo e que tem se esforçado, é um esforço nosso, minhas irmãs, a viver a plenitude da missão. A palavra é bonita, plenitude, né? A plenitude da missão. Eu queria mais um testemunho, então eu vou finalizar o grupo. É tão bom os testemunhos, né? Nos encoraja tanto, que a gente às vezes acha que a mudança é algo impossível de acontecer. E é possível sim. E quando a gente percebe que existe um esforço, né, uma atitude, você vê que a Gisele, eu mudei e a casa dela está mudando. Olha que lindo isso, né? Foi o marido dela que mudou, os filhos dela, mas ela tomou a decisão de mudar. E ela está vendo, né, as pequenas mudanças, né? Também não é nada grandioso, não vai acontecer. Imagina, você está há alguns anos numa casa toda quebrada. E em algumas semanas você acha que a gente consegue reconstruir? Não, a reconstrução leva um tempo, mas a gente não pode desistir. E é um esforço diário. Mas mais uma irmã, tem tantas mulheres aqui que têm sido assíduas, né? E com certeza já tem frutos desse grupo de oração. Olha, para mim é uma coisa super desafiadora estar falando. Eu não sou muito de ficar falando, não. Mas a gente só vence enfrentando. Então é isso. Você vai vencer essa dificuldade fazendo. É desse jeito. Eu hoje senti assim, eu tenho sentido algumas mudanças. Eu ultimamente tenho pedido muito para que Deus dê uma direção para mim, para que eu possa ter uma intimidade maior com Deus. E aí eu tenho vivido alguns processos assim muito complicados. Hoje eu estava naquele processo, eu estava trabalhando, né? E aí, quando começou o grupo de oração, eu fiquei, meu Deus, eu vou entrar, eu não vou entrar, eu vou entrar, não vou entrar. E Deus pegou, deu aquele sopro para eu poder entrar. E mais uma vez, você sendo muito usada, você falou coisas assim, me confirmando o que eu tenho que viver. Essa questão de... Ai, meu Deus, eu tô super nervosa de estar aqui falando com vocês. Essa intimidade mesmo que eu tenho pedido para Deus com relação a Ele, eu tenho pedido muita direção para que não seja eu, a estar agindo. Eu tenho tido mais direcionamento às coisas erradas que eu faço também. Eu tenho sido mais sinalizada com essa questão de estar sendo mais, tendo mais intimidade com Deus, chamando mais o Espírito Santo a viver na minha vida. Ele tem me sinalizado também, tipo, tá, eu vou estar ali na sua vida, vou estar te orientando, vou estar ali junto com você, mas eu vou estar te sinalizando também, eu quero que você tome atitude. E tem sido muito desafiador para mim, porque assim, eu tenho que estar voltando às vezes atrás de coisas que eu fiz e eu não espero, mas gente, eu tô super nervosa. Mas
é um caminho assim que eu vejo que eu não quero voltar para onde eu estava. Eu vejo que é um lado diferente da vida. Eu me vejo uma pessoa que às vezes a gente se encontra em momentos que a gente acha que a gente... Eu estava conversando, acho que partilhei isso foi com a Crislane. A gente acha que as histórias da gente só acontecem com a gente e vê que existem pessoas que têm histórias piores do que as nossas, ou às vezes até semelhantes do que as nossas. Que Deus faz aquilo ali é, não é sem querer, é proposital mesmo, para que você possa estar vivendo, para que você possa estar aprendendo e que você possa estar passando também. Eu sei que algum dia, da mesma forma que você passa as suas histórias, e muitas das vezes eu vejo semelhança, daquele vídeo que você postou semana passada, que aquilo foi para mim, o vídeo que você postou da pastora Helena, algum dia eu vou acabar passando aquilo ali para alguém também, que foram coisas que eu vivi, eu tive que viver e que Deus me permitiu estar vivendo aquilo, estar vendo aquilo, estar me curando daquilo para estar passando para alguém. Bem? Acabou? Alô? Oi. Oi. Sim. Você já Oi? acabou? Irmã? Sim, eu tô É um super grande... nervosa. Não, tudo bem. Eu entendo que é assim mesmo, é desse jeito. A gente, às vezes, né, a gente quer falar e a gente não consegue porque a gente fica muito sob pressão, né? Realmente foi algo que a gente não tinha combinado, porque aí quando a gente combina, mas as duas que iam dar não vieram, mas aí Deus pediu que você falasse. Mas só do seu Assim, esforço, né? De você estar buscando esse esforço diário, né? Porque uma das coisas que a gente precisa trazer para o nosso coração é que não adianta a gente ficar orando para que o outro mude, entende? Muitas não. vezes a gente e uma coisa que você falou que assim, a gente precisa tomar cuidado. Deus é amor. Deus não deixa, ele permite. Nós estamos sobre a permissão, a vontade permissiva dele. A vontade dele não é que a gente sofra nada disso, não é. A gente tá. Por quê? Porque ele sabe que qualquer mal ele tira um bem, né? E geralmente dentro de algo que possa estar acontecendo na nossa vida, vai vir algo bom. Tem um Sim. aprendizado. Quantas mulheres aqui, né? Eu posso dizer várias que estão aqui no grupo de oração, que já se decidiram ajudar outras mulheres. Porque viveram numa vontade permissiva de Deus, e Deus, assim, Deus não quer o nosso mal, mas ele permite, porque ele sabe que esse mal que acontece nas nossas vidas tira algo bom, né? Sim, Então, por sim. exemplo, se ele não tivesse permitido nada que tivesse acontecido na minha vida, na minha história, eu não ia estar aqui hoje. Então, Eu não hoje, teria me curado, não estaria me curando hoje. como a minha história tem encorajado outras mulheres, quanto a minha história tem restaurado casamentos, e é um testemunho que vai dar aqui nesse grupo, entende? A minha vida, a Então, minha vida. nós estamos sob a vontade permissiva de Deus, não é a vontade perfeita. A vontade perfeita dele não é sofrimento nenhum, né? Deus é Sim. amor, Deus ele não manda sofrimento, ele nos corrige, diferente, Nós né? temos o livre-arbítrio, Exatamente. né? A liberdade, por isso que o amor, quando a gente caminha com Jesus e a gente passa a amar o outro, a gente ama com liberdade. Esse amor que aprisiona, isso não é de Deus. Sim. Porque a liberdade, o livre-arbítrio, é um direito que Deus dá a cada filho. Então, não existe, né, assim, essa coisa de ficar aprisionando as pessoas a nós, né? Então, assim, muitas vezes a gente aprisiona as pessoas porque a gente é carente, a gente tem uma necessidade de ter várias pessoas ao nosso lado. Não é isso, a gente precisa se relacionar, mas a gente precisa deixar o outro ser livre. É cristianismo isso, né? Sim. Então, o livre-arbítrio é um direito que Deus dá aos seus filhos. E nós não podemos aprisionar as pessoas. Nem filho, né? Nem filho a gente pode aprisionar. Porque senão a gente impede deles crescerem, né? Então, Sim. é isso que acontece com Deus. Deus é o nosso Pai e muitas vezes Ele permite, porque Ele sabe que esse mal Ele vai tirar um bem, né? E aquelas pessoas que acham que nunca vão cair,
que são super virtuosos, cuidado para não cair, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está numa condição muito superior, né? De muito, eu sou muito de Deus, eu sou muito ungida, porque as pessoas vão falando isso sobre a gente. E às vezes isso é diabólico na nossa vida. A gente precisa o tempo todo olhar para a gente e perceber que a gente precisa mudar algo, que a gente precisa praticar algo, a gente precisa extrair virtudes, né? A gente precisa exercer a nossa missão de mulher na plenitude, não do jeito que o outro quer, né? É do jeito que Deus quer. Então, a gente precisa entender isso. Mas vamos orar para a gente finalizar aqui o nosso grupo. Muito obrigada, Cristina. Que você permaneça aí nesse caminho de esforço pessoal, né? De autorresponsabilidade, é verdade, de liberdade. Assim como a gente vive na liberdade que Deus nos dá, a gente proporciona isso para outros, né? A liberdade, o livre-arbítrio. E é isso, esse é o caminho, né? Do esforço, que essa semente do esforço pessoal possa ser lançada aos corações. Eu queria agora que cada uma fechasse seus olhos, né? E que pudesse pedir a Jesus essa virtude que você precisa. Eu trouxe 5 só, são 9 das mulheres, né? Se a gente for estudar sobre a mulher virtuosa, eu encorajo cada uma a estudar sobre essa mulher de Provérbios, que é essa mulher que Jesus quer nos tornar, só que exige um esforço pessoal. Então, que nesse momento você possa pedir ao Espírito Santo qual é a virtude que você precisa se esforçar nesse tempo. Do perdão, da bondade, do equilíbrio, da humildade, da serenidade. Talvez hoje você viva numa condição muito melhor profissionalmente, financeiramente do que seu marido. Mas peça ao Senhor para que você possa continuar sendo humilde, né? Porque muitas mulheres elas não sabem lidar com isso. E essa é uma virtude que nós precisamos extrair de Jesus e não deixar que o inimigo, né, nos diga que nós somos melhores porque nós ganhamos mais, porque nós estamos numa posição superior profissional. Então peça ao Espírito Santo a humildade, a virtude da humildade. Peça ao Espírito Santo a virtude do perdão, que você possa se esforçar a perdoar, independente do que o outro possa fazer, né? Hoje Jesus na liturgia, no Evangelho, ele diz que nós temos que dar a outra face. E para o mundo isso é um absurdo, porque o mundo a todo momento ele vai nos estimulando, nos instigando a reagir de uma forma grosseira, com ódio, olho por olho, dente por dente, mas Jesus diz que não é esse o caminho. Então, que essa virtude do perdão possa ser extraída de Jesus, que você possa se esforçar a perdoar, a dar a outra face, a dar uma nova oportunidade, um recomeçar para o outro. Talvez a tranquilidade, essa virtude possa fazer parte da sua vida, que você possa se esforçar a ser uma pessoa tranquila, mansa, o equilíbrio, o domínio próprio. Peço ao Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero ser uma mulher equilibrada, independente do ambiente que eu esteja, mas que eu possa ser o canal, o instrumento do equilíbrio. E o amor, a bondade. Que essa virtude possa potencializar, que eu possa ser uma mulher bondosa, independente do que o outro seja, que eu possa conseguir partilhar o que eu tenho, sem querer nada em troca. Que eu possa ser curada de tantas enfermidades, de tanta vaidade, de tanto ego, através dessa virtude da caridade. Essa é a maior virtude, é a caridade. Peça ao Espírito Santo que te encoraje e tome a decisão, irmã, diariamente se esforçar a ser uma mulher virtuosa, uma mulher preciosa,
que tem mais valor do que pérola, do que uma pérola. Que você possa verdadeiramente ser modelada, forjada pelo Mestre Jesus, que o Senhor Jesus, o Mestre Jesus possa ser verdadeiramente o seu mestre, te modelar para esse tempo. Minha paz. Mulheres virtuosas, mais do que joias preciosas, nesta geração vamos brilhar. Mais do que joias preciosas, nesta geração vamos brilhar. Vamos brilhar. Mulheres virtuosas, mais do que joias preciosas, nesta geração vamos brilhar. Mais do que joias preciosas, nesta geração vamos brilhar. Vamos brilhar. Amém, irmãs. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma noite, Senhor. Te louvamos e te bendizemos por tudo que foi partilhado aqui, por todas as virtudes que nós compreendemos, que nós identificamos em nós, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por sermos essas pérolas preciosas, essas mulheres virtuosas aos teus olhos, Senhor. Mesmo que o mundo diga ao contrário, mesmo que a gente ache ao contrário, Senhor, mas a gente é o que a palavra diz, Senhor. Nós somos essas mulheres virtuosas, mulheres que erram sim, mas mulheres também que em Ti nós conseguimos, Senhor. Que a gente se decida a estar mais em Ti, que a gente se decida a estar mais na Tua palavra, Senhor, para que a gente seja essa auxiliar adequada, para que a gente dê frutos e para que por meio do nosso sim, a gente consiga levar a Tua luz, a Tua palavra a outras pessoas, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos testemunhos. Obrigada pelas mudanças, Senhor, que o Teu Espírito Santo vem fazendo em nossas casas, em nossas vidas, em nossos relacionamentos, Senhor. Nos dá a firmeza necessária para que a cada dia a gente se decida por Ti, Senhor. Para que a cada dia a gente seja obediente, para que a cada dia, se a gente cair, a gente se decida a levantar, Senhor Jesus. Dá-nos essa firmeza, Senhor Jesus. Que possamos a cada dia, Senhor, exalar essas virtudes, exalar um pouco mais de Ti, Senhor Jesus. Nos capacita, Senhor Jesus. Que os nossos ouvidos estejam aptos para Te ouvir, Senhor. E não dar ouvidos ao que o mundo diz, ao que até mesmo a gente se sabota e diz da gente mesmo, Senhor Jesus. Que possamos daqui para frente olhar para nós como mulheres falhas, sim, limitadas, mas que por meio da Tua graça, da Tua misericórdia, a gente pode ir mais longe, Senhor Jesus. Que em Ti, que na Tua palavra, a gente potencialize os nossos dons, a gente dê passos, que a gente verdadeiramente seja aquilo que Tu sonhou para nós, Senhor Jesus. Muito obrigada por cada irmã que está aqui nesse grupo, por cada pérola preciosa, por cada irmã também que não está aqui, mas que Tu chama também de pérola preciosa, de mulher virtuosa. Muito obrigada, Senhor, por nos direcionar por meio da Tua palavra, Senhor Jesus. Essa palavra que é um bálsamo, essa palavra que é o nosso manual de vida, Senhor. Que possamos a cada vez mais nos alimentar dessa palavra, ter fome e sede dessa palavra e levar essa palavra, levar a luz a tantas pessoas que necessitam. Agora pedimos a intercessão de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Clamamos também a proteção dos nossos anjos da guarda, hoje e sempre. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Boa noite a todas. Deus abençoe.
Que Deus abençoe cada um, mas e não esqueçam, a gente recebe de Jesus, pratica os ensinamentos de Jesus, para depois ensinar, né, os ensinamentos de Jesus. Então essa é a semente que eu lanço no coração de vocês. Agora vamos viver e depois nós vamos ensinar, em nome de Jesus. Um beijo para vocês, que Deus abençoe. Beijo. Bom descanso a Boa todos. noite.